Uma mulher que sempre teve uma vida estável ao lado do marido e da filha começa a questionar sua felicidade e os rumos de seu casamento. Em meio à solidão e ao desejo por algo novo, ela se envolve em uma relação proibida que rapidamente toma proporções inesperadas. Movida por suas próprias inseguranças, ela toma decisões impulsivas que colocam em risco tudo o que construiu ao longo dos anos. Mas, quando as consequências de suas escolhas finalmente chegam, ela se vê diante de uma realidade que nunca imaginou enfrentar. Eu traí meu marido por engano. Disse à minha filha que o pai dela era abusivo para fazê-la odiá-lo. Eu acidentalmente traí meu marido, contei à minha filha que o pai dela era abusivo para fazê-la odiá-lo e me mudei com meu amante. Mas meu amante egoísta tentou abusar da minha filha e foi brutalmente agredido pelo meu marido, que espancou ele até quase matá-lo e acabou sendo preso. Agora, tanto minha filha quanto meu marido me abandonaram sem me dar uma segunda chance. Mesmo depois de eu me corrigir e tentar consertar tudo, eu era esposa, eu era mãe. Eu tinha uma família que me amava, um marido que trabalhava duro para nos sustentar e uma filha que me admirava. Mas joguei tudo fora. Eu queria poder dizer que não sabia o que estava fazendo, e foi um acidente terrível. Mas a verdade é que eu fiz essas escolhas. Deixei meu egoísmo me dominar. E agora que finalmente percebo o que tinha, já está escapando pelos meus dedos. Tenho 42 anos. Meu marido tem 44 e estivemos casados por mais de 20 anos. Temos uma filha de 17 anos, a luz das nossas vidas. Meu marido sempre foi um trabalhador esforçado, um corretor de imóveis que muitas vezes trabalhava longas horas, saindo cedo de casa e voltando tarde da noite. Deixei-me acreditar que isso significava que ele não se importava, que eu era apenas um pensamento secundário na agenda ocupada dele. Então, em outubro de 2020, recebi uma mensagem no Instagram. Era um rapaz mais novo, Jay, de 24 anos, que acabou sendo o irmão mais novo de um antigo colega de escola. Começamos a conversar, apenas conversas amigáveis no início, mas, com o tempo, os chats se tornaram mais frequentes e os assuntos, mais pessoais. Justifiquei isso para mim mesma. Não estava machucando ninguém. 7 meses depois, nos encontramos pessoalmente. Isso foi em abril de 2021. Ainda me convencia de que era inofensivo, que éramos apenas amigos. Mas, em junho, já não havia como negar. Era um caso emocional muito antes de se tornar físico. E mesmo assim, me convenci de que eu merecia isso, que era apenas uma forma de escapar da solidão que sentia no meu casamento. Passei a ressentir meu marido. Criticava-o por coisas que não eram culpa dele, arrumava brigas por qualquer motivo e revirava os olhos quando ele tentava conversar comigo. Convenci-me de que havia me conformado com pouco e Jay apenas reforçava essa crença. Ele era mais jovem, mais em forma e mais emocionante. Deixei-me acreditar que estava perdendo algo, que merecia algo melhor. Então, em agosto, a mãe do meu marido faleceu. Isso o destruiu. Ele não era muito próximo dela, mas sua morte o afetou mais do que eu esperava. Anos atrás, ela havia desaprovado nosso casamento e eu pressionei a escolher entre mim e ela. Ele me escolheu. Como resultado, o relacionamento deles ficou distante desde então. Após sua morte, a culpa o consumiu. Ele lamentou os anos perdidos, o tempo que nunca poderia recuperar, e descontou isso em mim. Ele me culpou, disse que eu era a razão pela qual ele não tinha mais contato com a mãe, que, se não fosse por mim, ele teria passado mais tempo com ela. Não reagi com paciência ou compreensão. Explodi de volta, chamei-o de ingrato, disse que ele estava usando a morte da mãe como desculpa para me fazer de vilã. As brigas se tornaram insuportáveis. Então cometi meu maior erro. Disse a ele que queria o divórcio. Acho que nunca vou esquecer o olhar dele naquele momento. Como se eu tivesse tirado tudo o que ele ainda tinha e esmagado em minhas mãos. Ele não discutiu. Apenas se fechou completamente. No final de agosto, eu já havia me mudado. Levei nossa filha comigo, convencida de que ele não estava estável o suficiente para cuidar dela. Pintei-o como emocionalmente instável e disse a ela que era melhor ficarmos longe dele. Ela confiava em mim, sempre confiou. Eu deveria estar feliz. Eu tinha minha liberdade. Jay ainda estava por perto. Minha filha estava ao meu lado. Então, chegou o dia 24 de setembro, a noite que destruiu tudo o que restava da minha vida. Eu estava no trabalho quando aconteceu. Meu celular estava no silencioso e não via as dezenas de chamadas perdidas até que fosse tarde demais. Quando finalmente verifiquei, meu coração despencou. Ao chegar em casa, havia carros de polícia na frente. Minha filha estava lá, chorando, com o rosto pálido de choque. Lá dentro, Jay estava sendo levado pelos paramédicos. Seu rosto estava inchado, a mandíbula parecia deslocada e o braço estava torcido de maneira
maneira normal. E, ao lado dele, sendo interrogado pela polícia, estava meu marido. Corri até minha filha, mas ela não me deixou tocá-la. Ela se afastou, como se eu fosse a última pessoa no mundo que ela queria por perto. Então, ela me contou o que aconteceu. Jay tentou abusar dela. Senti o mundo girar ao meu redor. Não parecia real. Esse era o homem por quem eu destruí minha família, o homem que defendi, e convenci a mim mesma a ser melhor do que meu marido, e ele tentou machucar minha filha. Ela se trancou no quarto e ligou para o pai em pânico. Ele chegou antes da polícia. Quando viu Jay, perdeu o controle. Espancou-o tão violentamente que, se os policiais não tivessem chegado, não sei se Jay teria sobrevivido. A polícia levou meu marido, mas ele não foi acusado. O depoimento da minha filha deixou claro que ele agiu para protegê-la. Além disso, ele tinha amigos na delegacia. Saiu livre, mas antes exigiu a verdade. Então, eu contei, admiti tudo, supliquei por perdão. Mas o olhar da minha filha ao me ouvir foi pior do que o silêncio do meu marido. Ela disse que eu destruí nossa família, que eu era uma mentirosa. Meu marido disse que era o fim, que levaria nossa filha e pediria o divórcio. Dessa vez, não me deixaria ficar com nada. Suplicando, disse que queria consertar as coisas e faria qualquer coisa. Ele apenas disse que eu só me importava agora porque tinha perdido tudo. E então ele foi embora, e minha filha o seguiu. Agora, meses se passaram. O divórcio foi finalizado. Minha filha ainda se recusa a falar comigo. Alguns dias atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha filha. Meu coração quase parou. Esperei tanto por esse momento, esperando que finalmente quisesse falar comigo. Mas sua voz estava fria. Ela me disse que seu pai estava feliz agora, e tinha seguido em frente, que estava namorando outra mulher. Ouvir isso foi um soco no estômago. Ela me disse que essa nova mulher era gentil, que tratava seu pai melhor do que eu jamais o tratei. E então, antes de desligar, disse para eu nunca mais ligar. Eu sei que mereço isso. Sei que minhas ações me trouxeram até aqui, mas não posso aceitar que esse seja o fim. Ainda amo meu marido. Ainda amo minha filha. Então, pergunto, como posso consertar isso? Como posso mostrar a eles que realmente estou mudando? Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas alguma maneira de reconstruir o que restou? Eu só quero minha família de volta.